Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda ao episódio 131 do projeto Torne-se Magra. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana Clarinan. Para você que ainda não me conhece, eu sou analista comportamental, sou especialista em emagrecimento e todas as quintas-feiras nós estamos aqui no projeto Torne-se Magra, trazendo um conteúdo para ajudar você a se tornar uma mulher magra, assumir o controle das suas escolhas alimentares, a viver com mais leveza, aproveitar a sua vida e você realmente fazer as pazes com a comida, com o seu corpo, se tornar a mulher que você tanto deseja ser. Essa é a nossa missão aqui, este é o nosso desejo para você e nós estamos aqui todas as quintas-feiras. E o tema de hoje é como quebrar o ciclo da autossabotagem, né? Essas tantas tentativas de emagrecimento, engordo de novo, emagreço, engordo de novo. Vamos quebrar esse ciclo infinito de autossabotagem? Bora, quem está comigo, boa noite, se acheguem. Vão se chegando, vão se chegando. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. Então, já vai pegando o seu papel, a sua caneta, que nós estamos iniciando. Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Muito bem. Boa noite. E o nosso tema de hoje é como quebrar o ciclo da autossabotagem. Nós vamos entender o que é o ciclo da autossabotagem. Nós vamos entender por que que a gente acorda dizendo que vai fazer e, de repente, nós estamos ao final da tarde, depois de tantas vezes repetir que a gente vai conseguir, que a gente vai conseguir, que a gente vai fazer, e simplesmente a gente não consegue sair do lugar. A gente, mais uma vez, descumpriu os acordos que nós fizemos com nós mesmas. E é sobre isso que nós vamos entender. Pegue o seu papel e a sua caneta, nós estamos começando, o Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. Boa noite, pessoal do YouTube, pessoal que assiste depois, sejam todas muito bem-vindas, vocês são incríveis. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da autossabotagem, né? O emagrecimento, ele é o resultado, né? Ele é uma consequência da pessoa que você se torna. Então, assim como a obesidade, o excesso de peso, assim como nós nos tornamos, né? Nós nos tornamos obesa, nós também nos tornamos magra. Ambos foram um processo. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente fica acreditando em fórmulas mágicas, né? Em atalhos. E a verdade é que não existe isso. Por quê, né? Nos últimos 20 anos, o percentual de mulheres acima do peso ou obesa foi de 20% para 63%. Ou seja, 63% das mulheres estão acima do peso ou obesa. E esse percentual não está baixando, ele está aumentando a cada dia, a cada semana, a cada ano. E quanto mais aumenta esse percentual de mulheres obesas, mais aumenta as ofertas de milagres, de pílulas milagrosas, de chás detox, né? E a verdade é que isso é muito pouco eficiente, né? E até mesmo essa questão de emagrecer fazendo restrição, cortando calorias, contando calorias, retirando o prazer, abrindo mão da comida, né? Tirando essa liberdade. O fato é que isso não nos leva para a próxima fase, isso não nos leva para o próximo passo, né? E quando eu penso em ciclo da autossabotagem, eu preciso pensar o seguinte: é uma verdadeira batalha, né? Eu ouço muito isso das minhas alunas, eu já ouvi isso aqui de vocês muitas vezes. Ana, o emagrecimento é uma batalha, o emagrecimento é uma guerra. Mas por quê? A batalha, né? A guerra a ser vencida, muitas vezes a gente acha que é uma guerra física, né? Que eu preciso vencer a balança, que eu preciso colocar aquela roupa, que eu preciso emagrecer, eu preciso mudar a imagem refletida no espelho. E tudo isso é verdade.
Só que antes de vencer essa batalha externa, essa batalha do corpo, nós precisamos vencer uma batalha que está acontecendo dentro de nós. Essa autossabotagem, esses pensamentos sabotadores. Oi, Gi, boa noite, meu amor. Esses pensamentos sabotadores que estão a todo tempo levando a gente de volta para onde a gente não gostaria mais de estar, né? Para onde a gente não gostaria de permanecer. Então, a autossabotagem nada mais é do que o nosso sistema de crenças, uma defesa do nosso sistema de crenças que leva a gente para esse comportamento antigo. Por isso que antes de vencer a batalha externa, a batalha do corpo, nós precisamos vencer a batalha da mente. É uma guerra de convencimento. Lembra quantas vezes você guerreou dentro do supermercado com os seus pensamentos? Quantas vezes você travou uma verdadeira batalha dentro da sua cozinha, abrindo a porta da geladeira, fechando a porta da geladeira, abrindo a porta da geladeira, fechando a porta da geladeira, abrindo a porta do armário, fechando a porta do armário. Então, quantas batalhas estão acontecendo dentro da nossa mente? Por quê? Porque quando a gente vai falar de ciclo da autossabotagem, eu preciso entender que tudo começa na minha mente, sobre pensamentos, sentimentos, emoções. E isso sim é o que se torna hábito, é o que se torna comportamento. Então, o que que a gente precisa entender? Antes de ser um comportamento ruim, antes de ser um comportamento tóxico, ele foi um pensamento ruim. Ele foi um pensamento tóxico. Mesmo que aqui, quando eu falo isso para você, isso não esteja claro para você. Mesmo que isso esteja tão inconsciente que quando eu falo isso, você fala assim: nossa, não tem como. Eu não pensei que eu ia ficar guerreando dentro do mercado com os meus pensamentos. Vou comprar, não vou comprar, vou comprar ou não vou comprar. E aí começa uma batalha de convencimento dentro da sua mente. Ah, mas é só hoje. Ah, mas segunda você começa. Ah, mas agora você está fazendo caminhada, então você pode. Então você pode. Ah, só um, só esse, só hoje, só agora. Então, quantos pensamentos sabotadores estão rodeando os nossos pensamentos? E quando a gente não ganha essa batalha mental, a gente não ganha a batalha externa. Por isso, focar no emagrecimento é o maior erro que você pode cometer. Você não deve focar no emagrecimento, você deve focar naquilo que te fez engordar, no comportamento que levou você para a obesidade, no comportamento que levou você para o excesso de peso. Isso sim é efetivo, né? Não existem pílulas mágicas, não existem milagres, existe um caminho mais curto e esse caminho não se chama atalho, né? Então, sim, boa noite, meu amor. Então, sim, existe uma forma onde a gente se alimenta, onde a gente se nutre, cientificamente comprovada, onde eu vou retirando desse excesso de coisas ruins da minha vida e vou incluindo coisas boas. Então, eu não preciso excluir, eu preciso incluir. E à medida que eu vou incluindo isso, eu vou deixando para trás, eu vou deixando de lado essas coisas ruins. Então, quando eu penso em vencer a autossabotagem, quando eu penso em romper a autossabotagem, vamos entender um pouquinho sobre o que é o ciclo da autossabotagem. Então, autossabotagem vem do prefixo auto, que é o prefixo de origem grega que significa a si próprio, a você mesmo. E sabotagem é o ato ou efeito de se sabotar. Significa que você mesma está se prejudicando, que está dificultando. Boa noite, Reginaldo. Você mesma está colocando você no campo de batalhas. Então, a autossabotagem é quando você está jogando contra você. E o segredo aqui, né, nosso trabalho aqui é quebrar o ciclo da autossabotagem, que nos impede de emagrecer. Então, enquanto eu estou presa nesse ciclo, eu não emagreço. Então, nós temos dois trabalhos aqui: fortalecer esse ambiente interno, esses pensamentos de só hoje, só agora, eu mereço, mas eu tô tão cansada, mas é só hoje, mas eu já comi um, agora já foi. Então, quando eu fortaleço esse ambiente interno, quando eu crio essa musculatura de decisão, de ação,
eu automaticamente começo a criar um ambiente externo que me proteja. Então, nosso trabalho aqui para quebrar o ciclo da autossabotagem é trabalhar o ambiente interno, que são os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu comportamento, tudo aquilo que está vindo de dentro para fora. A gente precisa entender uma coisa: não tem nada externo a nós nos impedindo de emagrecer. Nada, absolutamente nada. Pode ser que em algum momento aqui a gente diga, Ana, mas eu não tenho apoio. Ai, Ana, mas eu não tenho dinheiro. Ai, Ana, mas para mim é mais difícil porque eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquilo. E para todas as boas desculpas que a gente tem boas desculpas. A gente fica cansada. Nós somos mulheres, nós somos mães, nós trabalhamos fora, nós temos um monte de outras atividades, nós somos esposa, somos namorada, nós temos muitas coisas para fazer. Então, imagina assim, as nossas desculpas são muito boas para a gente não fazer aquilo que precisa ser feito. É exatamente, já que caminhei, posso, né? Então, a gente sempre tem uma desculpa, né? Um motivo positivo para justificar um comportamento negativo. Então, o nosso cérebro é especialista nisso, né? E vencer o corpo, vencer a batalha do corpo é antes vencer a batalha da mente, né? E quando eu começo a fortalecer esse ambiente interno, essa guerra de pensamentos, eu também preciso proteger o meu ambiente externo, criar um ambiente que me proteja. O ambiente que te cerca, os estímulos que você recebe, os ambientes que você frequenta, as pessoas que você convive. O meu mentor, ele costuma sempre dizer isso. Ele falou: me diga as pessoas que você convive, quais são os seus hábitos e quais são os livros, as informações que você recebe que eu prevejo o teu futuro. Isso, gente, é epigenética. As nossas escolhas, elas determinam a nossa realidade. São elas que estão determinando o nosso excesso de peso. E a gente precisa ter clareza disso. Mesmo que a gente precise de ferramentas, de um processo para fazer tudo isso acontecer, mas eu preciso levantar a minha mão e olhar para a minha realidade e falar: opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Tem alguma coisa aqui que eu preciso transformar. E o fato é que a mente, a mentalidade, o que te fez engordar, não é capaz de te fazer emagrecer. A sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar com a comida, que te trouxe até aqui, não é capaz de te fazer emagrecer. Por isso que a gente precisa virar algumas chaves, mudar algumas experiências, ter novas experiências, mudar informações. Porque quando eu não mudo esse relacionamento com a comida, eu posso até fazer um período de restrição e perder um pouco de peso, mas eu não consigo me tornar magra. E eu, de fato, acredito que toda mulher pode se tornar magra, porque se tornar magra é você pura e simplesmente assumir o seu papel de estar no controle das suas escolhas alimentares. Nós estamos falando de autossabotagem. E aqui eu estou falando de autocontrole. Então, para eu vencer esse ciclo da autossabotagem, eu preciso mudar o meu padrão de comportamentos. Aí você pode me dizer assim: Ana, mas o que é padrão de comportamentos? Nossa, eu não sei, eu não entendo que quando você fala padrão de comportamentos, o que que é? Traduz para mim padrão de comportamentos. Padrão de comportamentos é a sua rotina. É aquilo que você faz todos os dias. Aí você vai me dizer assim: Ana, eu não tenho rotina, ai, minha vida é uma bagunça. E esse é o seu padrão de comportamento. Então, o que que é um padrão? É algo que é feito sempre da mesma forma. Então, o que que é algo padronizado? É algo igual. Então, se eu tenho um padrão de comportamento, significa que eu estou o tempo todo fazendo as mesmas coisas. Porque lembra que eu falei para você que tanto o emagrecimento quanto a obesidade, ele é o resultado de algo que é feito com repetição e padronização. Então, eu estou o tempo todo fazendo a mesma coisa e eu estou tendo o mesmo resultado. Então, eu estou tendo o tempo todo o excesso de peso, a obesidade e tendo que lidar com isso. E para isso, eu vou ter que olhar para esse comportamento. Eu vou ter que olhar para o hábito.
Eu vou ter que olhar para esse padrão de que horas que eu acordo, que horas que eu durmo, o que eu como, quando eu como. Eu sento para comer, eu paro para comer, ou eu como andando, eu engulo a comida. Quais são os pensamentos que eu tenho, as crenças que eu tenho sobre comida? Ai, Ana, de repente a crença que eu não posso jogar comida fora. A crença de que se eu jogar comida fora é pecado. E que eu preciso comer tudo. De que eu não posso desperdiçar a comida, de que eu não posso falar não para as pessoas. Então, o ciclo da autossabotagem é a gente presa em uma roda onde a gente está vários anos e vários anos e vários anos repetindo o mesmo padrão de comportamentos. O mesmo padrão de comportamentos. E a gente só está fazendo isso por uma única e simples razão. Uma única e simples razão. Nós estamos atrás de recompensa, né? O ciclo da autossabotagem, ele é a gente atrás de recompensa. Então, a gente quer todo o tempo ser recompensada. A gente quer todo o tempo o alívio da dor, a busca pelo prazer. Então, eu quero que você pense em todos os seus comportamentos e aquilo que você faz em relação à comida. E você vai perceber que, bem no profundo, é sempre um comportamento que tem uma força de alívio. De alívio, ai, mas eu tô tão cansada. Ou de recompensa, ai, mas eu mereço tanto, porque afinal, né, que a gente estava falando aqui, né, Gi? Mas afinal eu já caminhei, afinal eu já fiz, então eu posso me recompensar. Então eu mereço. Então eu tenho essas duas linhas, ou de alívio ou de recompensa. E aí eu fico presa em um ciclo de autossabotagem, onde eu perco 1 quilo, ganho 2, onde eu perco 1 quilo e ganho 2. E a chave, o segredo, a grande virada para você quebrar o ciclo da autossabotagem é você entender esses comportamentos. Não só entender, eu tenho uma tarefa aqui para você. Normalmente eu deixo as tarefas para o final da live, mas eu já vou iniciar aqui nesse momento para você escrever a tarefa. Eu quero que você anote a sua rotina. Anota, pega um papel e anota que horas que você acorda, que horas que você come, que horas que você dorme, que horas que você se exercita, se você se exercita, que horas você faz as coisas. E aí você vai ver que muitas vezes isso aqui está uma bagunça. E dentro desses horários, você vai ver qual é o horário em que você mais se descontrola. Qual é o horário em que você abre a geladeira escondido? Qual é o horário que você come escondido? Qual é o horário que você come com pressa? Escreve isso e dentro desses horários observa qual é esse horário que dá esse gatilho de você comer mais, de você comer escondido, de você comer em excesso, de você passar em um lugar para comprar uma coisa que você falou que não ia comprar. Porque muitas vezes a gente foca na obesidade. Eu preciso emagrecer, eu tô obesa, eu tô com pré-diabetes, eu tô com resistência insulínica, ai meu Deus! E eu foco no emagrecimento. Mas, na verdade, eu não olho, né? Eu me distraio e não olho para esses comportamentos que têm me levado para a obesidade. E são esses mesmos padrões que eu preciso olhar e lembra que padrão é só aquilo que você faz todos os dias. O seu comportamento repetido, os seus hábitos repetidos. E o foco aqui, o segredo aqui, não é você olhar para o emagrecimento, mas é você olhar para o seu comportamento. Aquilo que você está fazendo todos os dias que está te fazendo engordar. Porque acredite, nada que não é feito com repetição é capaz de fazer você engordar 10, 15, 20 ou 30 quilos. Nada. Aí você vai dizer assim para mim, Aya, eu escuto isso tanto, eu falei isso tanto para o meu. Eu lembro que o meu personal, Rafael, na época, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento e eu estava mergulhada em um ciclo de autossabotagem, eu lembro que eu chegava para treinar e eu ia me pesar
né? E o Rafa estava todo animado. Por quê? Porque eu tinha ido na academia aqueles dias, eu tinha ido. Então, pela lógica, eu teria que emagrecer, eu teria que pesar menos na balança. E quando eu subia na balança, eu tinha engordado 2, 3 quilos a mais. Eu tinha engordado, mesmo eu estando indo treinar. E o que estava acontecendo? Eu olhava para a cara do Rafa, o Rafa olhava para minha cara e eu falava assim: eu não sei o que aconteceu, Rafa. Eu não comi nada. Eu não comi nada fora, eu não comi nada além. E eu lembro que eu escuto isso, eu já escutei isso, quiçá, de todas as minhas alunas. De todas. No entanto, que uma das ferramentas que a gente tem aqui é esse mapeamento da rotina e do que eu como no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque você está fazendo isso de forma automática. Você, se eu te perguntar, mas você come? Você vai falar assim, não, mas eu nem como muito, Ana. Mas eu nem como tanto, mas eu nem como coisa fora. Eu nem sei por que que eu estou engordando. Acredite, essa é uma resposta comum e é uma resposta. Eu quero que você, né, se faça essa resposta agora, se dê essa resposta. Se eu te perguntasse, né, se eu estou te perguntando, você, e aí, como é que está a sua alimentação? Você está comendo? E se a sua resposta para mim for, Ana, eu nem sei por que que eu estou engordando, porque eu nem como, eu não estou comendo, cara, eu como tão pouco, sei lá, um dia ou outro, mas no geral eu como bem. Essa é uma resposta padrão. E essa é uma resposta clara, clara de quem está em um ciclo de autossabotagem. Por quê? Porque a gente não se percebe, a gente não se vê. Ana, por que a gente está dando de boba? Não, a gente não está dando de boba. É porque isso está muito intrínseco, isso está muito enraizado, isso está muito automático dentro de você. E enquanto a gente não tirar para fora, enquanto a gente não olhar para isso, enquanto a gente não vê o que está acontecendo na sua rotina, no seu dia a dia, o que está acontecendo dentro de você, quais são os seus pensamentos que estão vencendo você? Porque de manhã você diz, eu não vou fazer, e faz. Ou de manhã você diz, eu vou fazer, e não faz. Então, qual é o buraco, qual é o abismo que a gente está se perdendo? Exatamente, Gica. Eu escutei isso, quiçá, de todas as minhas alunas. De todas. Eu lembro que a minha mãe perdeu 16 quilos, né? Minha mãe perdeu 16 quilos e teve a remissão da diabetes. E eu lembro que quando a minha mãe veio para morar comigo, né? E a gente começou esse processo juntas, né? Esse processo de fortalecimento do ambiente interno e proteção do ambiente externo. A minha mãe, uma mulher de 64 anos, perdeu 16 quilos. Mas eu me lembro que quando a minha mãe não estava morando comigo, e o rosto da minha mãe assim, ó, aqui gordinho, tudo gordinho, bem fofinha, e eu perguntava assim, mãe, e aí, como é que tá a sua alimentação? Ela falava assim, cara, eu quase não tô comendo nada. Não sei, não sei, não tô comendo. Então, essa é uma. E ela não falava por mal. Assim como vocês não fazem por mal. Assim como eu não falava por mal para o Rafa. Porque o Rafa ficava olhando para mim e eu falava assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu não comi. Entende? Por quê? Porque a gente está completamente num ritmo automático. A gente está completamente no ciclo da autossabotagem. Então, sou eu mesma me prejudicando de forma inconsciente. Eu quero emagrecer, eu desejo emagrecer, eu tô com vergonha do meu corpo, eu tô triste, eu tô frustrada, eu tô com um diagnóstico médico que me diz: você precisa emagrecer e eu não consigo. A minha pergunta aqui é, o meu papel aqui para vocês é, onde que está o buraco? Onde está o abismo? O que que não está funcionando? Porque essa conta não está fechando. Então, o ciclo da autossabotagem, ele é algo que deixa a gente nesse ritmo automático. E para eu sair desse ritmo, para eu quebrar esse ritmo, eu preciso, primeiro, olhar para a minha rotina, que aqui a gente está chamando de padrão de comportamentos. O que que é padrão? Aquilo que eu estou fazendo do mesmo jeito todos os dias, ainda que você não está percebendo. Quando eu olho para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer pequenas mudanças, pequenos ajustes de horário, pequenos ajustes de alimento,
Ana, um hábito que eu tinha, que eu mapeei. Todos os dias, depois do almoço, eu comia doce. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu falei, cara, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou resolver? Porque eu sei que isso me prejudicava, eu sei que isso estava me levando para obesidade cada vez mais. E a chance de eu desenvolver uma resistência insulínica e um diabetes estava muito alta. O que eu fiz? Eu tirei o foco do que eu precisava emagrecer, preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Eu falei, cara, o que está me fazendo engordar? É a minha escolha depois do almoço. Então, o maior erro que a gente comete aqui é falar assim: ah, entendi, eu tenho um hábito ruim, então eu elimino o meu hábito ruim, Ana. Eu paro de comer o doce depois do almoço? Não. Hábitos você não elimina, hábitos você substitui. E esse é um dos maiores erros que a gente comete na hora do emagrecimento. A gente acha que é um senso comum. Ah, eu sei. Ah, isso eu sei fazer. Eu sei emagrecer. Eu sei. Se eu quiser, eu sei. O que me falta é vergonha na cara. E não é. O que te falta muitas vezes é técnica, é ferramenta. Existe um jeito certo para fazer as coisas. Então, eu não elimino um hábito, eu não paro de comer o doce, eu não corto tudo, mas eu substituo, eu coloco, porque lembra que o meu corpo está buscando prazer? Então, o que que eu vou fazer de forma inteligente, de forma intencional? Eu vou dar prazer para o meu corpo. Então, o que que eu fiz? Eu continuei dando doce para o meu corpo, eu continuei dando o sabor doce para o meu corpo depois do almoço, só que agora não era mais açúcar. Então, era um chocolate. Ah, hoje eu como chocolate 85, mas eu não comecei comendo chocolate 85. Eu fui tirando, eu fui melhorando, eu fui colocando um coco, eu fui colocando uma fruta, eu fui colocando um bolinho de banana, eu fui colocando outros tipos de doce no lugar daquele doce ruim que eu comia, daquele açúcar que eu comia. Então, eu não eliminei o hábito, mas eu substituí por algo bom, algo prazeroso. E à medida que eu fui fazendo isso, e esse é o segredo para quebrar o ciclo da autossabotagem, é repetição. O que que é a autossabotagem? É você tentando construir um comportamento novo. Então, você está aqui tentando construir um comportamento novo, tentando construir um comportamento novo. E a autossabotagem é um sistema de defesa que leva você para o comportamento antigo. Primeiro, ele vem em forma de pensamento que diz: ah, eu mereço, ah, eu já fiz, ah, só hoje, ah, já que eu comi já que eu fiz, já que eu tô cansada, eu mereço. Então, a autossabotagem ela vem em forma de pensamento para levar você, manter você nesse comportamento antigo. Por quê? Porque aqui não tem gasto de energia. Mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho, mudança dá trabalho, mudança gasta energia mental. 30% da nossa energia é gasto pelo nosso cérebro, e o nosso cérebro não quer gastar energia. Então, ele vai fazer de tudo para te manter no hábito antigo. Afinal, isso já está construído. Afinal, isso já está enraizado. Mudar, transformar, tornar-se magra. Por que que eu chamo a minha mentoria de tornar-se magra? Porque tornar-se exige de você essa mudança. Tornar-se exige de você essa mudança, essa virada. É você se transformando, se tornando, mudando. E mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Não tem atalho. Eu sei que muitas vezes a gente entra aqui na internet, o que a gente quer é um atalho, é uma pílula mágica, é algo. Existe um jeito mais leve? Gente, existe. Existe, tá? Eu não estou falando para vocês que é difícil, eu não estou falando para vocês que é penoso, que é sacrificante. Não é. Tá? Não é. Porque a forma como que a gente faz, o seu corpo, cada célula do seu corpo vai trabalhar ao seu favor. Então, sim, é mais rápido, é mais fácil, é mais leve. Mas eu não estou dizendo que não tem um esforço seu. Mudar dá trabalho, mudança dá trabalho. E aí a gente precisa ser intencional.
Esforço inteligente é a gente fazer esforço certo. Eu não posso fazer esforço o tempo todo. A gente não tem uma vida inteira, sabe? A gente não tem uma vida, a gente vai passar a vida inteira tentando emagrecer. Quanta coisa você tem que fazer da sua vida? Talvez ter um novo relacionamento, talvez estar melhor no seu relacionamento, se sentir mais bonita, cuidar de um filho, ir viajar, fazer projetos. E a gente está aqui presa, tentando emagrecer, sabe? Eu desejo e eu trabalho todos os dias para que a gente se liberte, sabe? Falar de emagrecimento, pensar em emagrecimento, ficar uma vida inteira. Gente, eu estou falando isso porque eu passei mais de 20 anos tentando emagrecer. 20 anos. Eu passei mais tempo tentando emagrecer do que eu sou magra. É muito tempo. É muito tempo. Então, assim, eu não tenho direito de guardar isso para mim. E o que que eu aprendi? Eu aprendi que a suprema arte da guerra, lembra da guerra, da batalha mental que a gente tem? Lembra da batalha externa que a gente tem? Eu abro a geladeira, eu fecho a geladeira, eu abro a geladeira, eu fecho a geladeira, eu abro a geladeira, eu fecho a geladeira. Eu não vou comer, eu vou comer. Eu não vou comer, eu vou comer. Eu mereço, não mereço. Eu mereço, eu não mereço. Cara, eu tô nesta batalha. A suprema arte da guerra para vencer essas batalhas é você derrotar o inimigo sem lutar. Ana, como que eu derroto o inimigo sem lutar? Você precisa blindar a sua mente. Você precisa ter uma mente onde você realmente blinda os seus pensamentos, onde você nutre os seus pensamentos, de bons estímulos. E você precisa criar na sua casa um ambiente que proteja você. Se você tiver porcaria dentro da sua geladeira, dentro do seu armário, dentro da sua gaveta, dentro da sua bolsa, acredite, quando tiver um gatilho que disparar, você vai comer. Sabe por quê? Porque a gente não controla o gatilho. Na hora da ansiedade, na hora da TPM, na hora da raiva, na hora que a gente está. Isso a gente não controla. Então, não tem por que eu me expor, não tem por que falar assim, mas eu sou forte, eu consigo fazer isso. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa se testar. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. A suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. E lembra dessa força da autossabotagem de manter você no comportamento antigo? Qual que é o segredo aqui? Você tem que repetir. Você tem que repetir, você tem que colocar lembretes, você tem que se lembrar daquilo que você quer, você tem que facilitar aquilo que você quer. Por exemplo, eu comecei a tomar vinagre de maçã orgânico antes do almoço. Eu tomei um tempo atrás e aí eu parei de tomar. E agora eu voltei. Falei, eu vou voltar a tomar, né? Enfim, tem muitos benefícios, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, vinagre de maçã antes das refeições, do almoço, do jantar. E eu falei, nossa, eu vou voltar com esse hábito, né? Então, o hábito de tomar um própolis de manhã com água e limão. Então, vários rituais, né? A gente fala muito sobre isso aqui, vários rituais que protegem. E eu falei, nossa, eu vou voltar a tomar água voltar a tomar vinagre de maçã. Cara, do dia que eu falei isso, eu devo ter falhado umas 8 vezes, umas 10 vezes. Por quê? Porque o hábito não estava instalado. Então, quando eu me dava conta, eu já tinha almoçado, já era tarde e eu não tinha tomado. Quando eu me dava conta, já era 3 horas da tarde e eu não tinha tomado. O que eu fiz? Eu peguei um papelzinho, um post-it. Eu vim aqui na minha gaveta, peguei um post-it, escrevi vinagre e coloquei na minha geladeira. E isso ficou ali por 2 semanas. Ó, e agora eu não preciso mais do papel, porque o hábito já se instalou. Então, o que acontece é que a gente não faz as coisas pelo tempo necessário, né? Alguém, eu não sei, não lembro quem agora falou isso, né? Existem algumas pessoas que fazem por um tempo, algumas pessoas que desistem e algumas pessoas que fazem pelo tempo que precisa ser feito. Para quebrar o ciclo da autossabotagem, você precisa de repetição. Você precisa repetir o seu novo comportamento. Você precisa repetir o seu novo hábito. Você precisa cumprir os pequenos acordos que você fez com você. E é isso que vai levar você
para criar, para instalar, para desenvolver um novo comportamento. E isso, com certeza, vai levar você para o emagrecimento. A repetição levou você para a obesidade. E é a repetição, a frequência, a constância que vai levar você para o emagrecimento. Então, para quebrar o ciclo da autossabotagem, você precisa ser constante. Você precisa reforçar todos os dias, lembrar o seu cérebro. O nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente poderosa, extremamente poderosa. Só que ela é uma máquina extremamente influenciável. O que você falar, o seu cérebro vai acreditar. Nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. E se você contar a história de que você se decidiu, que você vai se tornar uma mulher magra e fazer o que precisa ser feito, tirar as coisas da sua casa que você sabe que está atrapalhando você, e colocar dentro da sua casa aquilo que está e precisa proteger você, vai acontecer. Crie um ambiente interno que proteja você. Mapeie os seus pensamentos, aquilo que dispara antes de você ter o comportamento ruim. E cria um ambiente externo que te proteja. O ciclo da autossabotagem é quando você, todos os dias, se decide e faz um passo de cada vez, curto e firme, em direção ao emagrecimento. É isso que vai levar você até o outro lado. Não existe atalho, mas existe um caminho. E esse caminho, ele é leve, ele é gostoso, ele é prazeroso. Eu convido você a experimentar tudo isso, porque isso é muito, 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 muito poderoso. Assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Preciso fazer isso, porque sempre lembro do short à tarde. Exatamente, Gi. Entendeu? Exatamente. Então, assim, gente, nós somos seres humanos, eu sou exatamente igual a você. Então, enquanto o hábito não instala em mim, eu coloco alarme, eu me desperto. Por exemplo, hoje eu acordo todos os dias às 4h30 para treinar. Cara, só que quando foi para eu instalar esse hábito, quando eu decidi instalar, o meu celular tocava dentro do banheiro, porque já era para eu levantar e já lavar o rosto. E eu fiz isso por quase 3 meses. Por quase 3 meses. E hoje é muito, muito raro eu apertar o soneca do meu celular. Só que, por exemplo, quando eu estou cansada, e aí eu aperto um dia o soneca, porque realmente eu decidi, eu falo, não, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou acordar 4h30. E eu decidi descansar, no dia seguinte ele vai para dentro do banheiro. Por quê? Porque eu aprendi lá atrás com o professor de neurociência, de que um hábito, quando você repete ele por 2 ou 3 dias, o esforço para retomar é maior. E vocês sabem disso. Então, anota isso, sabe? Se você está construindo um hábito, se você já faz algo que é bom para você, mantém isso. Coloca um alarme, coloca um bilhete para você. Lembre-se você, se lembre, né? Não espere pelos outros. Não espere pelos outros, é você. Se não você, quem? Se não você, quem vai fazer? É você, é tudo sobre você. Então, coloque o seu despertador, coloque o seu alarme, coloque o seu lembrete, escreva o seu motivo. É isso que vai fazer você emagrecer. Porque a gente tem, né, e aqui essa não é uma aula para isso, mas a gente tem e traz aqui várias estratégias e quais são os 3 pilares do emagrecimento, né? Os 3 pilares físicos para você emagrecer. Só que para você colocar esses 3 pilares físicos em prática, eu preciso que você ganhe uma musculatura mental, emocional e psicológica. Porque se você não faz isso, eu posso te entregar os 3 melhores pilares do emagrecimento que você não vai cumprir. Existe um jogo, e esse jogo a gente só ganha quando a gente ganha essa musculatura interna para a gente vencer a musculatura externa. Então, o emagrecimento é sobre você, sobre a mulher que você se torna no processo. Ok? Muito bem.
Cassandra. Seja bem-vinda, Cassandra. Consegui ler seu nome. Muito bem. Sejam todas muito bem-vindas. É sempre incrível estar aqui. Eu amo as nossas quintas-feiras. Acreditem ou não, nós estamos na live 131 do projeto Torne-se Magra. 131. Nós estamos a 131 lives falando sobre mulheres, sobre como emagrecer, como se tornar uma mulher magra, como assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Passo a passo, aquilo que eu fiz no meu dia a dia, que me fez emagrecer 30 quilos, a me libertar de tantas e tantas tentativas frustradas de emagrecimento. Hoje, eu não falo isso como analista comportamental. Não falo isso porque hoje eu entendo de comportamentos. Eu falo isso porque eu senti na pele. Porque eu sei, porque eu já comi escondido, porque eu já me frustrei, porque eu já estive no ciclo da autossabotagem, porque eu já busquei na comida recompensa, alívio, eu já tentei tampar buracos com comida, eu já tentei curar minha tristeza, minha frustração, meu medo com comida. E eu sei que o emagrecimento não é sobre comida e não é sobre dieta. O emagrecimento é sobre você. Por isso que aqui a gente fala sempre com você. É sempre sobre você. Não existem culpados, não existe nada fora de você que está te impedindo de emagrecer. É tudo, absolutamente tudo sobre você. Muito obrigada por estarem sempre aqui. É uma honra para mim, é uma honra para mim estar aqui. E todas as vezes, em dias em que eu estou extremamente cansada, quando eu chego aqui para falar com vocês, eu tenho certeza que esse é o meu propósito, porque eu saio daqui completamente fortalecida e revitalizada, né? Porque eu tenho certeza que se uma coisa, se uma palavra, se uma semente, você deixar ela germinar, você deixar ela nascer no teu coração, você transforma a sua vida, tá bom? Um beijo no seu coração, se cuida, aproveita o teu final de semana, faça boas escolhas. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Um beijo no coração de vocês, até quinta-feira.